Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, principalmente pelo seu acompanhamento ao longo de tanto tempo do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui no canal 11 da NET, todas as quintas-feiras. É uma honra contar com a sua presença, com a sua participação. Muito obrigado mais uma vez. Aliás, muito obrigado também aos nossos patrocinadores que nos têm apoiado ao longo de todo esse tempo. Nosso entrevistado de hoje é Vicente do Vale, ele que é diretor da Associação Comercial, aliás, diretor reeleito. Estamos vivendo o clima de Copa do Mundo. Então, antes de falar de porto, de café, de petróleo, que teve em Houston agora, uma feira mundial de petróleo, nós vamos falar muito de petróleo, porto, mas estamos vivendo o clima de Copa do Mundo. O dia 12 está aí. O Brasil vai ser campeão. Vicente, boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco. Boa tarde, Márcio. Espero que sim, né? Está otimista mesmo? Acredita ou é porque é brasileiro? Olha, Márcio, eu sempre fui muito ligado em futebol, gosto muito do Santos, sou conselheiro do Santos, vou aos jogos quando o Santos está, quando joga na Vila Belmiro, e às vezes quando está aí em reta final de campeonato, costumo viajar, acompanhar jogos aqui no Brasil, no exterior, gosto de... Foi na Bomboneira, não foi? Estive na Bomboneira, meus filhos foram para o Japão e coisa e tal, enfim. A seleção também, da mesma forma, eu gosto. Mas eu acho que o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil com relação à Copa do Mundo e o momento político aqui no Brasil, eu estou um pouco preocupado com essa Copa do Mundo e momento político, né? Eu estou apreensivo com o que possa acontecer. Em relação especificamente ao futebol, campo, né? Eu acho que a gente tem tudo para ganhar, né? Em casa, Neymar, torcida, vamos ver como é que vai se comportar. Aliás, falamos em seleção brasileira, futebol, você falou que é conselheiro do Santos, esse ano vai ter eleição e o Santos está com um vácuo aí de liderança, hein? Vamos continuar um pouquinho só mais no futebol, porque é um assunto importante. O Santos é o time da cidade, você é conselheiro do Santos. O Odílio Rodrigues diz que não é candidato. Nosso amigo José Paulo Fernandes, que seria um grande nome, diz que não é candidato. Eu não vejo. Marcelo Teixeira, nós tivemos a semana passada, participando de um programa na TV Santa Cecília, deixou claro na frente de 7 pessoas que não é candidato. Quem é a liderança que poderia assumir o Santos num momento difícil, e você sabe disso como conselheiro, Vicente? Você citou 3 nomes que são 3 nomes com bastante capacidade para assumirem a direção do Santos. Eu me envolvo muito pouco com a política do Santos Futebol Clube. Estou lá no conselho muito mais como um torcedor, um apaixonado pelo Santos Futebol Clube, tentando somar para que as coisas lá possam funcionar da melhor maneira possível. Eu acho que nós devemos... Existem hoje algumas correntes dentro do Santos, né, que está bem dividido. Eu acho que essas correntes devem, cada uma delas, indicar um candidato. Eu acredito que nós vamos ter... Você acha que nós estamos com falta? Eu acho que nós estamos aí com uma possibilidade de nós termos aí 2, 3 ou 4 candidatos disputando. Bom, de candidatura você entende bem, eu respeito. Bom, vamos torcer para que o Santos tenha um grande candidato, porque precisa e vai precisar, hein? Vai precisar. O Santos, repito, do ponto de vista administrativo e financeiro, está num momento delicado. E o time é regular. Mas já que você falou em candidatura, nós vivemos na nossa Associação Comercial de Santos uma nova fase. Uma nova diretoria assumiu oficialmente no último dia 19 de março um processo que teve, e aí eu falo com absoluta justiça, teve em você como um dos grandes coordenadores e articuladores. O que você pode falar dessa eleição que aconteceu 19 de março com a vitória do grupo liderado por você, por Roberto Clemente Santini e por André Canoiras, entre outros? Márcio, é a continuidade de um trabalho, de uma ideia que a diretoria passada já vinha executando, né? A associação comercial ela tem um papel muito mais abrangente do que o papel que ela vem hoje em dia desempenhando. Nós conseguimos, em 2 gestões passadas, avançarmos muito com relação a isso, de que os segmentos que são relacionados aos desenvolvimentos da cidade, os trabalhos que foram efetuados foram bastante significativos e a gente precisa dar uma continuidade nisso. A associação comercial ela tem, para mim, 2 papéis fundamentais. O primeiro papel da associação comercial é em atendimento aos seus associados, né? Na elaboração de planos de desenvolvimento para esses setores e, de uma forma institucional,
salvaguardar seus interesses e seus direitos, né? Isso é uma coisa. Segunda coisa é que a associação comercial também tem um papel institucional importantíssimo com relação ao desenvolvimento da cidade. Nós temos que ter uma contribuição com relação ao desenvolvimento da nossa região. E nisso é um patamar que a gente vai perseguir muito nessa gestão, né? Eu não digo mudança, como você disse, eu digo muito continuidade. Houve uma dissidência normal de visões políticas distintas. Nós entendemos que nós tínhamos que manter a nossa posição e mantivemos a posição, tivemos sucesso e vamos dar continuidade nesse trabalho. Agora, foi uma grande vitória, né? E uma grande surpresa para alguns setores da cidade, a composição da chapa, né? Porque reuniu grandes empresários, entre eles o Roberto Clemente Santini, seu amigo particular, também nosso amigo particular, que é o novo presidente da Associação Comercial. E dizem que você foi o grande articulador disso aí. É verdade? O que o Roberto percebeu é que ele também tem um papel a contribuir na cidade, né? Roberto é um empresário de sucesso na atividade dele, é uma pessoa que tem um papel até institucional pela posição que tem das suas empresas com relação ao desenvolvimento da nossa região, e nada mais justo que pegar uma pessoa com essa experiência, com essa capacidade, para agregar um grupo que já existia lá dentro, um grupo político que existia lá dentro, e poder a gente alcançar os objetivos que a Associação Comercial tem, que é exatamente esse, de poder proporcionar à nossa região condições de desenvolvimento da melhor forma possível. Sem dúvida alguma, a repercussão foi intensa, foi muito grande, e a eleição desta diretoria, que é um grupo, na verdade, são 15 dirigentes, incluindo o Conselho Fiscal, pela representatividade de cada um em seu respectivo setor, deu uma nova dimensão à Associação Comercial de Santos. Para encerrar esse bloco, na última reunião da qual você participou, aliás, essa diretoria já conseguiu 10 novos associados, mas foi lançada a campanha Rumo aos 300, ou seja, num primeiro momento, em termos de quadro associativo, o objetivo é chegar a 300 associados, que são associados empresas, é isso? Vamos deixar bem claro. Essa é uma visão que o Roberto está propondo à diretoria e que eu considero que é bastante louvável. Nós precisamos ampliar o quadro de associados da Associação Comercial. Cada associado que a gente tem a possibilidade de levar para a Associação Comercial é uma força a mais que você tem dentro desse conjunto de ideias para poder fomentar o desenvolvimento da região. Falava-se muito que a Associação Comercial tinha uma origem muito forte baseada no café. E é verdade, né? Durante muito tempo o café teve um papel muito forte dentro da Associação Comercial. Hoje tem uma participação em torno de 33% a 35% do quadro associativo, é um número bastante considerável, mas a gente acredita que também as outras atividades vêm crescendo muito com relação a participarem nesse projeto, vamos dizer assim, de associação comercial, e que eu acho que ao longo desses anos, desses 2 anos que a gente tem, 2 anos e quase 3 anos que a gente tem, e de uma gestão, a gente vai poder ampliar muito essa questão de associados. O primeiro passo é uma questão modesta que nós estamos fazendo. Nós temos uma meta de chegarmos a 300 associados e para aí não parar. A gente ir aí nessa captação de novos associados para a Associação Comercial. Fazer o primeiro intervalo, voltaremos em seguida e vamos sair daqui direto para Houston. Esteve em Houston, na Feira de Petróleo e Gás. Nós vamos falar da participação dele, representando também a Associação Comercial de Santos em Houston, até porque o Vicente do Vale também é o coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da Associação Comercial de Santos. Voltaremos em instantes. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na TV Com, canal 11. Nosso entrevistado de hoje, o diretor Vicente do Vale, ele que também é coordenador da Câmara Setorial de Petróleo e Gás da nossa ACS. Final do último bloco, Vicente, eu deixei como gancho. Você recentemente, aliás, segunda ou terceira vez, depois você me corrige, acho que é a terceira, você foi a Houston participar da Feira de Petróleo e Gás. É isso? É uma das maiores feiras do mundo. Foi a segunda ou a terceira vez que você foi? Foi a quarta vez, mas... Nem segunda nem terceira, é a quarta. Foi a quarta mas vez. Mas tem um detalhe também, viu? Depois eu conto. Tem um lado afetivo lá que o puxa também para Houston. Esse lado afetivo, vamos deixar claro aqui, é o filho dele, Marcelo, bom jogador de bola. Ele não, mas o Marcelo joga bem. O Marcelo estuda em Houston, então ele aproveita, vai à Feira de Petróleo e Gás e também convive um pouco com o filho. É de direita, né? É isso mesmo. É a quarta vez? A quarta vez, é a segunda vez que eu vou em feira que o Marcelo está lá. Eu já tinha ido em duas. Essa coincidência é sempre Inclusive o Marcelo hoje está em Houston muito nessa função do relacionamento que a gente mantém com a cidade e com o Estado, né? O Marcelo morava em outro lugar, morava na Califórnia, e eu achei que quis apresentar Houston para ele, que é uma cidade bastante interessante, questão de segurança, de desenvolvimento, essa área de petróleo e gás. Marcelo está se forma agora no primeiro semestre do ano que vem em economia e finanças. Beleza. Já está fazendo estágio em área de petróleo e gás, algumas coisas ele já vem fazendo, vai começar um trabalho aí no final do ano, enfim, muito voltado nessa área de petróleo e gás. Nessa questão da feira... Qual é que é essa feira? Qual é a dimensão dessa feira, Vicente? É a maior do mundo? É a maior feira do mundo de petróleo e gás, né? E onde você tem acesso a novos produtos, né? Mercado de novos produtos para esse segmento industrial de petróleo e gás, e que é muito interessante para a gente, porque eu fico sempre na expectativa do desenvolvimento na questão do pré-sal aqui no Brasil. Com a questão do conteúdo nacional, vão ter muitas empresas estrangeiras que, para continuarem fornecedoras da Petrobras, elas têm como opção vir se instalar no Brasil. E a gente está com aquela luta daqui do desenvolvimento na região para a questão da instalação da base offshore, que nada mais é do que uma portaria dessas plataformas que ficam em alto mar, portaria da fábrica dessas plataformas que ficam em alto mar, para que essa base possa acontecer e, enfim, que essas empresas que pretendam vir migrar para o Brasil para produzirem aqui e continuarem como fornecedoras da Petrobras ou alcançarem novas vendas à Petrobras, possam se instalar na nossa região. Nesse sentido, a feira lá oferece muito essa condição, porque você tem lá todos os expositores praticamente do mundo, que são da área industrial, que fornecem a indústria de petróleo e gás, estão presentes nessa feira. Então esse é o primeiro aspecto, você ter um contato com essas empresas lá. O segundo aspecto importante é uma questão também um pouco institucional. Nessas feiras, geralmente, há uma demonstração do desenvolvimento de determinados países, determinadas regiões, com relação à questão do petróleo e gás. Então, eu vim acompanhando muito nessas 4 feiras, nas 3 primeiras feiras que eu tive lá, você via a Petrobras com um papel muito forte, determinante, uma posição dentro dessa feira. Por 3 vezes consecutivas, o maior estande dessas feiras era da Petrobras. Esse ano foi uma tristeza. Esse ano a gente não vê nenhum estande da Petrobras lá dentro. Engraçado, nas outras,
você sempre destacou em conversas informais conosco lá na ACS, com a própria diretoria, a dimensão da Petrobras, né? Do Rio de Janeiro e da Petrobras. Do Rio de Janeiro, essa vez, então... O governo do Rio de Janeiro também ficou como organizador, também não foi o patrocinador para os espaços. A PEC estava junto, uma agência do governo federal, onde alguns fabricantes do estado do Rio de Janeiro estavam lá expondo seus produtos também. Mas achei uma participação muito fraca com relação aos outros anos, em termos de comparação de empresas brasileiras nessa Talvez feira. consequência do momento difícil em termos de gestão que... Eu acho que a Petrobras ela está se reformulando, né? Ela passa por um momento de gestão que mudanças estão acontecendo. O prumo e o rumo da Petrobras, pelo próprio plano de investimento até 2017, algumas coisas foram alteradas. A Petrobras fazendo muito investimento na área de produção de óleo, né? Enfim, e repercute isso em todos os seus setores. Mas a esperança de que ela retome aí essa confiabilidade mundial que ela sempre teve na questão de petróleo e gás. Bom, em relação ao que você trouxe, você que coordena a nossa Câmara de Setorial de Petróleo e Gás, até porque nós temos também um protocolo, né, firmado entre Santos e Houston, Associação Comercial de Santos com Houston. O que você trouxe aí para a nossa Câmara de Petróleo e Gás? O que você sentiu? Como é que você... Não vamos comparar, porque nós estamos aí na fase inicial praticamente do pré-sal. O que você sentiu, o que você trouxe, que você pode dizer, bom, isso aqui é bom para Santos, é bom para a região, é bom para a Câmara de Petróleo e Gás? O que permanece lá fora é uma incerteza com relação à base no Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo tem uma base offshore. Eles têm essa incerteza, não há nada definido com relação a esse assunto, mas seria... há um grande interesse dessas empresas em virem se instalar aqui no estado de São Paulo, possivelmente aqui na nossa região. Uma porque o suporte para estas empresas é a indústria paulista, que está aqui montada no nosso estado. Sem dúvida. Daqui do lado. E aqui é pela própria condição de logística que o estado oferece através do Porto de Santos e com seus aeroportos que tem aí. Então, nesse sentido, eles ficam muito na expectativa do que efetivamente isso vai acontecer. Nós temos um convênio com a Câmara de Comércio de Houston, ela tem lá um número elevado, são 1.700 associados só na área de petróleo e gás. Meu Deus. São empresas. A Associação Comercial vem mantendo um permanente contato com a Câmara de Comércio, passando informações com relação a dúvidas que essas empresas tenham com relação a questões tributárias, a questões no campo jurídico, né, que é a grande preocupação deles lá fora, principalmente quando eles olham coisas aqui no Brasil. E esse contato com a Câmara de Comércio de Houston, ele é permanente, você sabe disso. Sim. Você está lá no nosso dia a dia e, quer dizer, você aproveitando para fazer uma visita lá com ele e reforçando os nossos laços de amizade. Eles não só nos perguntam de condições aqui no Brasil, mas também de possíveis interessados em parcerias, em que possam agregar aos seus associados que se interessem por esse segmento petróleo e gás a possibilidade de fazerem joint ventures ou próprias associações. Isso também acontece bastante. Vou dar mais um intervalo, o último, infelizmente, depois vamos para o terceiro bloco, vou estar falando um pouquinho mais dessa viagem a Houston, representando a Associação Comercial de Santos, e também um pouco de Porto. Afinal, Porto é importantíssimo lá e aqui. Fique conosco. Para saber de tudo o que acontece no mundo motor, fique ligado no programa Alta Rotação. Aqui você encontra as principais novidades do mundo das 2 e 4 rodas. Lançamentos, test drives, competições, salões internacionais, além dos comerciais antigos. Programa Alta Rotação, aqui na TV Com. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora.
Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, com o diretor Vicente do Vale. E falamos no segundo bloco, principalmente da presença dele em Houston, na Feira de Petróleo e Gás, mas também Porto lá e Porto aqui. Alguma novidade? O que você observou em termos portuários e como é que você observa o nosso momento atual do Porto de Santos, que vive a expectativa de uma dragagem global, dragagem do canal, dragagem de acesso e dragagem de berço. Mas principalmente em termos de porto, o que você fez lá, Vicente? O Porto de Santos mantém também um convênio com o Porto de Houston, então sempre são Porto eles chamam de Porto co-irmãos, né? E nós recebemos um convite da Autoridade Portuária de Houston para participarmos também nesta semana ali de uma série de eventos que o próprio Porto estaria organizando. Lembre que nós os recebemos aqui há cerca de 2, 3 meses atrás, foi isso? Exatamente. O John Mosley esteve aqui no Brasil. E o nosso sempre amigo John Coutinho, né? Exatamente. Esse é uma figura. Figura agradável. E Kevin, que são representantes do Porto de Houston aqui no Brasil. Bom, continua, desculpe, Vicente. Não, lá nós tivemos, eu fui convidado para um encontro na própria autoridade portuária com agentes de carga, né, onde nós fizemos aí estamos fazendo uma interlocução com os nossos associados dentro desse segmento, então ali fui um mero interlocutor entre as partes. Eu queria só fazer um parênteses, lembra-se, essa viagem a Houston foi na semana do seminário de café, que é uma coisa muito importante. Sim, do nosso seminário. Nós fizemos aqui em Santos. Então, praticamente como da diretoria, eu fui o único representante nessa viagem. Então, alguns setores eu tive que fazer o papel de interlocutor. Na questão portuária, para mim, é um pouco mais fácil, onde a gente conseguiu fazer esse fluxo de informação entre as empresas nossas associadas e que estavam lá presentes no Porto de Houston. Eles têm uma peculiaridade diferente da nossa. A autoridade portuária lá desenvolve um trabalho comercial de papel bastante relevante. Como ela tem um rendimento direto na movimentação da carga do porto, ela é meio que uma parceira de cada terminal na captação de movimentação de carga para esses terminais. Então, dentro desse sentido é que ela promoveu esse encontro, nós estivemos lá, fizemos esse contato, como eu falei. Depois eu fui convidado pelo presidente das Américas, da Hapag-Lloyd, para um almoço. Estive lá, aqui do Brasil estava presente o Bechara, que é presidente do Ecoporto. Fomos lá recebidos por ele. E depois tivemos também contato com algumas empresas através da Bratec, que é uma associação de brasileiros Brasil-Texas, e onde nessa questão portuária, basicamente o assunto era cargas, né? O que nessa viagem também teve, que foi engraçado, que uma parte dela eu acabei entrando na questão de café. Nós tivemos um contato através do próprio Porto de Houston com a Associação dos Importadores de Café. Então eu estive lá, pegamos todo o material que eles têm a oferecer, e as diretrizes que eles estavam propondo ao nosso mercado. Já recebi esse material, trouxe esse material para o Brasil e já entreguei na mão do John Waters, que é o nosso colega de diretoria, que tem uma ligação direta com a questão do café. Foi uma semana bastante proveitosa, de bastante trabalho. O americano ele costuma fazer aquele café da manhã às 7 horas, então Houston não é uma cidade pequena, então quase todos os dias de levantar muito cedo. Você sabe que eu adoro levantar muito cedo, né? Aliás, ninguém gosta, vamos ser justos. Mas a gente levanta, mas ninguém gosta, né? Eu até em especial, se tinha lá 5h30 da manhã, aí chegava uma noite, os caras querem tomar um aperitivo, e eu falo, olha, se tomar um aperitivo não dá para levantar 5h30 no dia seguinte, né? Mas enfim, foi uma semana de bastante trabalho, bastante produtiva. Eu acho que reafirmando os laços que a Associação Comercial tem que ter nessa questão com a Câmara de Comércio de Houston, principalmente pela questão de petróleo e gás. Nós estamos caminhando para o encerramento, infelizmente, Vicente, mas é importante também agora a gente voltar um pouco aqui para a nossa Câmara Setorial de Petróleo e Gás. Uma das próximas etapas, uma das câmaras mais dinâmicas e que tem provocado mais expectativa.
É um negócio impressionante, obviamente em função de tudo que envolve o pré-sal. Um dos próximos passos é uma visita a Macaé, é isso? Continua na programação oficial da Câmara? Fala-se muito na expectativa de que os empresários locais, né, acordem, despertem para o pré-sal. Não é, eu acho que, na minha visão, depois de algum tempo, não é bem assim. Quer dizer, o que o pré-sal vai poder trazer muito para a região, não é especificamente para as empresas daqui, mas o resultado da questão da base offshore e das instalações dessas empresas é que vai movimentar a nossa atividade comercial. Então você acaba tendo hoje você acaba tendo muitos segmentos que ficam muito atentos com a questão de petróleo e gás. Nesse sentido, eu concordo com você de que as atenções estão mesmo voltadas. Você tem o segmento de construção civil, comércio varejista, comércio atacadista, vários outros segmentos profissionais autônomos, liberais, que querem o desenvolvimento da região. E eu acho que aí é o papel fundamental que a Câmara tem, junto com a Associação Comercial, de fomentar para que isso possa acontecer. E isso só acontece, Márcio, se a base aqui ficar instalada. Sem base aqui não há possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Base offshore. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de ver o cavalo passar selado e não montar esse. Mas nós já estivemos num momento muito mais difícil. Essa base já esteve bem mais distante. Hoje o momento me parece mais positivo. Ou eu estou sendo muito otimista em relação à base aqui? O que a gente procura fazer na Câmara de Petróleo e Gás é tratar a Petrobras como uma empresa privada. Então, sem a questão política governamental. A gente tem que arrumar uma solução para que a Petrobras tenha interesse em manter uma base aqui. Quais são? Que a iniciativa privada possa fazer isso por ela. Então, os investimentos e arcando com os custos necessários para a sua instalação aqui na nossa região. E isso hoje, Mário, graças a Deus, depois de um ano, você tem aí vários grupos locais e fora daqui interessados em fazer o investimento nesse segmento da base, que é um bom negócio. Então, aí, eu acho que nesse sentido está muito bem encaminhado para que isso possa acontecer. Agora, isso vai ser um marco divisor para dizer, olha, vai acontecer efetivamente, esse negócio vai ter, para poder ter uma corrida. Aí vai ter uma corrida, cara, de interesse, de tentar trazer, fomentar para que essas empresas possam vir para cá. As empresas que farão as manutenções, que fazem as manutenções, se faz sentido preparar uma empresa para ficar aqui na nossa região, para receber uma peça pelo Rio de Janeiro, trazer para cá, para arrumar, para voltar essa peça para o Rio de Janeiro para ir para o pré-sal, e nem aquelas que pretendem aqui também se instalarem para produzirem. Né? Eu comentei uma vez com você, eu estive lá vendo em Houston o modelo das empresas na área de petróleo e gás que estão lá instaladas, né? São empresas, Márcio, de 2 mil metros, 3 mil metros, 4 mil metros de área, são verdadeiros galpões, onde você tem 18, 20, 22 funcionários, desde a produção até o término final, onde o camarada lá produz uma válvula, aquela válvula tem um consumo considerável, então ele está fornecendo aquela válvula constantemente, importa um bloco da Alemanha de aço, põe na primeira máquina, 4, 5 máquinas. Como essa, você tem lá 1.500. Né? Se aqui é a nossa região, a gente conseguir por 150 empresas, meu Deus do céu, já é uma riqueza, grande coisa. Desenvolvimento é importante. Você tem aí, são funcionários que têm uma boa remuneração com relação ao seu trabalho, tá certo? E você começa a dar para a região uma outra alternativa de crescimento que não esteja simplesmente embasado na questão portuária, que também é importante, mas nós precisamos ter essa frente de petróleo e gás. Sem dúvida alguma. Bom, infelizmente acabou. Vai ficar gravado esse programa, seco para você. Campeão do mundo, quem será? Brasil. Começamos com futebol, terminamos com futebol. Vicente, um abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Márcio. Voltaremos, se Deus quiser, na semana que vem. Seja feliz.